Glórias a Deus. Amém. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos mais um dia, mais uma oportunidade reunidos para a glória, a honra e louvor do nome do Senhor. Nosso objetivo é nada mais, nada menos do que conhecer o Senhor. Não há outra finalidade. Nesse conhecer nós temos que glorificá-lo. É glorioso e gracioso diante de Deus a oração e o cântico dos santos. Santos não pelas nossas ações, não pelos nossos pensamentos, mas santos pelo sangue do Cordeiro. Hoje é dia de Santa Ceia. Quero pedir que você já desde já esteja se preparando para receber o sacramento da Santa Ceia. Aprove a Deus que nós estivéssemos caminhando desde fevereiro em 2 Pedro, capítulo 3. Estamos há um pouco mais de 6 meses meditando em 2 Pedro. E segundo a vontade dele, devemos terminar no dia de hoje. Quero pedir que você já deixe aberto em 2 Pedro, capítulo 3. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Aceitem a verdade de Deus. Somos expostos a todo tipo de situação e isso acontece todos os dias. Em muitas delas somos lesados e apesar da nossa luta, percebemos que não temos gerência sobre qualquer desdobramento das dificuldades e das situações. Quando a consequência dos nossos atos ocorre e quando não há nenhum recurso a interpor, a melhor decisão como cristãos é confiar na ação do nosso Deus. O versículo que ficou da semana passada, 2 Pedro 3,15, que diz: E convencei-vos de que a longa paciência do Senhor é a vossa salvação. É nesse sentido que Paulo, nosso amado irmão, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. O envio de profetas, a pregação do Evangelho e outras ações divinas que nos são descritas nas Escrituras Sagradas nascem não de ação humana, e sim do trono de Deus. Assim como Deus é imutável, também o são as suas ordenanças. Por mais que tentemos lutar contra as santas determinações de Deus, temos que ter a certeza de que a melhor decisão é aceitar a sua verdade. E como diz o ditado popular, aceita que dói menos. A palavra de hoje tem como título, para fechar esse estudo de 2 Pedro, estejam preparados. Quando os soldados vão à guerra, eles passam por um tempo de preparação. Nós vemos bastante isso dentro de filmes do Vietnã, ou de Primeira Guerra, Segunda Guerra. Você vê aqueles recrutas, eles fazendo todo tipo de exercício, aquele sargento mau, que força eles ao limite, mas com o objetivo de que eles não venham morrer no campo de batalha. E a palavra de Deus hoje fala: estejam preparados, o tempo está chegando. Quero convidar você a ler comigo 2 Pedro capítulo 3, versos 14 em diante. 2 Pedro capítulo 3, versos 14 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória
tanto agora como no dia eterno. Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra. Palavra que é digna, Pai querido, de honra e de aceitação. Nos submetemos, Pai querido, à tua palavra, nos submetemos aos teus ensinamentos. Pedimos que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha, Pai querido, nos dar o verdadeiro entendimento. Peço perdão, Senhor, por toda fraqueza minha, toda falha minha. Que eu venha, Pai querido, a falar apenas aquilo que procede do Senhor, Pai. E que nós possamos, Pai, receber um recado santo do teu altar. Oramos em nome de Jesus. Podemos assentar. Amém. Estejam preparados. Não estar preparado é um problema. Todo tempo, todos os momentos, nós somos chamados a testes. Prestem atenção aqui. Deixem os copos plásticos para lá. Não é hora disso. Estar preparado é algo muito sério. Nós estamos falando da vida eterna. Não há outra oportunidade. Não há outro caminho, não há outra saída. Não há nada que você possa fazer que venha a te habilitar a isso. Você pode ter uma vida piedosa. Você pode ser uma pessoa que faz boas ações ao próximo. Você pode ir aos montes orar, pregar nas praças públicas. Mas se você não estiver realmente preparado, é um grande problema. Quando nós vemos nos evangelhos Jesus Cristo olhando para aqueles que eram pessoas da igreja, mas que não tinham relacionamento com Ele, Ele fala: não te conheço. Talvez não haja situação mais amarga do que essa. Você passar uma vida inteira, uma vida religiosa, achando que está fazendo algo que é certo, e você ser reprovado. Semana passada, a Ingrid e algumas pessoas fizeram lá um exame, e aí ela se dedicou, passou o dia inteiro lá, e se vier a reprovação, custa amargo. Você se dedica, perde tempo, investe. Estejam preparados. O primeiro versículo de 2, que nós vamos meditar, é 2 Pedro 3,17, que diz: pois bem, meus amados, prevenidos como estáis de antemão, ficai alertas, para que não suceda que, levados pelo engano desses ímpios, percais vossa própria firmeza. Estejam preparados. Ele começa esse versículo falando pois é um advérbio que contrasta fortemente com aqueles que distorcem as Escrituras com o que é realmente pregado, que é o que eu acredito, que você acredita, que é o que está nas Escrituras. Há um grupo de pessoas que falam uma coisa e um grupo de pessoas que diz outra coisa. O grande dilema que nós temos dentro das igrejas é: quem está certo? Será que é a nossa igreja que está certa? Será que é a igreja A, B ou C que está certa? Na verdade, todas estão erradas, porque são feitas de homens falhos, seres humanos falhos. Nós podemos, o máximo possível, tentar perseguir essa retidão do Evangelho, tentar ser um pouco mais fiel, tentar se dedicar um pouco mais à leitura, buscar versões da Bíblia que sejam mais fiéis. Sim, há versões que são mais fiéis que outras. É o que nós podemos fazer. Os crentes aos quais Pedro se dirige, eles são diferentes dos falsos mestres, dos seus seguidores. Eu me dirijo a você como pessoas diferentes e pessoas do mundo. Talvez no nosso meio haja pessoas que são do mundo. Estão aqui, cantam, pregam, falam, fazem doações, trabalham com missões, e mesmo assim são pessoas que são do mundo. A palavra de Deus nunca foi para ímpio. A palavra de Deus, ela não é para o ímpio. O ímpio não entende. A palavra de Deus é para aqueles que são filhos de Deus, talvez ainda não convertidos, mas que têm algo no coração, uma chama no coração que anseia por ouvir aquilo que vai ser falado. E é isso que nós perseguimos. Esses crentes precisam de encorajamento e orientação, é por isso que eu e você novamente estamos aqui. Nós precisamos de encorajamento e orientação. Mais uma vez o apóstolo Pedro os chama de amados, e eu trato vocês também como amados. Brinco sempre com o Nicolas, ele pegou, leu com ele: amado irmão, amado irmão, amado irmão. Foi por causa do seu amor que ele falou tão claramente. Aquele mesmo amor agora o leva à exortação final. Quando eu chamo a atenção sua, e eu chamo na lata,
é porque você tem que entender que eu estou tentando trazer da maneira mais clara possível que você está errado. Peguei 2 aí na porta e falei, por que vocês não vieram na igreja hoje? Entenda que, para mim, falar hoje pela manhã, para mim, não faz diferença. A minha função é falar. A minha função é chamar atenção, e chamar atenção, e chamar atenção, e continuar exortando. É a função do pai com os filhos. É a função do pastor com as suas ovelhas, é chamar atenção. Pedro vem com uma exortação final. Ele retoma o que nós já lemos no verso 14, que diz, por essa razão, pois amados, e agora ele falando, pois bem, meus amados, é a mesma coisa. Ele começa o verso 14 falando, e ele vai fechar o capítulo, e toda essa epístola, chamando eles de amados. E ele chama aqueles homens de amados para dizer que eles sabem de antemão que é de se esperar a vinda dos falsos mestres. Pessoas vão querer enganar você. Os ensinos eles estão para todo lado. Na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E as pessoas postam frases que parecem bíblicas, mas não tem nada de bíblicas. E tudo isso tem como objetivo uma coisa: te tirar do caminho. Só isso. A pessoa pode não estar fazendo por maldade, mas ela está fazendo. Se você não atentar para aquilo que você entende como princípio, você vai ser arrastado para o engano. É por isso que o apóstolo Pedro, repetidas vezes, os instruiu acerca do caminho errado e do caminho certo, e os seus respectivos destinos. A minha função é falar para você, olha, se você continuar caminhando nesse caminho, vai acontecer isso. É a mesma coisa que eu falo com a minha filha, eu falo com vocês. E eu continuo chamando a atenção, porque eu já passei por esse caminho. Não porque eu sou melhor, eu sou mais santo do que qualquer um de vocês, mas eu já passei por esse caminho. E eu falo, olha, nesse caminho tem um buraco. Se você passar nesse buraco, você vai estourar sua suspensão, e você vai gastar tantos R$1.000. A minha função é essa. A minha função não é fazer com que você mude o caminho, e sim te alertar que há um caminho certo e um caminho errado, e as consequências dessas decisões. A responsabilidade agora fica com eles, no sentido de guardar-se contra os argumentos enganosos dos ímpios, homens que vivem sem lei. E as pessoas elas vão querer de toda forma, de toda maneira, te convencer que eles estão certos. Eles querem ter uma pessoa junto com eles dentro do engano. E eles vão continuar falando para você que você está errado. Vamos andar nesse caminho, um caminho melhor, um caminho mais fácil, um caminho mais light. Não tem caminho light no cristianismo. Não existe. Quando a pessoa falar sobre um caminho limpo, tranquilo, sem sujeira e sem pedra, pode ser qualquer coisa menos cristianismo. O cristianismo está atrelado à dor, a sofrimento. Por isso a minha dificuldade em decidir o que eu vou pregar no casamento da Aisla do Henriques. Porque casamento não são flores. Casamento não são flores. Casamento são espinhos. Todo dia tirar um espinho. Não é que não é prazeroso? É. Mas ele é dolorido. Qualquer tipo de relacionamento, ele baseia-se na autonegação. Se você está buscando um relacionamento com quem quer que seja, para ser satisfeito em algo, você já está fadado ao prejuízo e ao fracasso. Casamento é isso. É por isso que o apóstolo Pedro, repetidas vezes, instruiu eles acerca do caminho errado, do caminho certo e suas respectivas consequências. A responsabilidade agora fica com eles. A forma, levados pelo engano que nós usamos, que pode ser arrastados, sugere que se você conviver com pessoas ímpias, se você conviver com pessoas ímpias por muito tempo, você vai se tornar como eles. A palavra de Deus diz que as pessoas, elas se tornam iguais ao Deus que elas adoram. Se o Deus que você adora, ele é cego, não fala, não ouve, e você convive muito tempo com essa divindade, o que acontece é que você vai se assemelhar a ele. Se você anda muito com gente que fala palavrão, com pessoas que mentem, naturalmente você vai começar a falar palavrão, mentir. Gálatas capítulo 2, verso 13.
Gálatas capítulo 2, verso 13. Diz assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar para a dissimulação deles. Barnabé, aquele que abriu os olhos de Paulo enquanto era Saulo, aquele homem que andava com Paulo, que era um pregador do evangelho, era conhecido como homem da benignidade. Ele foi enrolado, ele ficou ouvindo as pessoas e ele acabou sendo levado por aquela mesma forma de agir. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versos 66, 67 e 68. Diz assim, Marcos capítulo 14, versos 66 em diante, diz assim: estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vindo a Pedro, que se aquietava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu, parou ao pêndulo e o galo cantou. Por que Pedro caiu? Além de ser uma palavra que já estava sendo proclamada, porque ele estava no meio de pessoas ímpias, pessoas que não acreditavam no cristianismo. Não há desculpa para a complacência nos cristãos para o pecado. Não há desculpa que você possa dar. Eu fiz isso por causa daquilo, é a mentirinha santa, é o desvio da verba abençoado. Não existe esse tipo de complacência, não existe. O erro tem muitas facetas atraentes, pelas quais até mesmo os mais experimentados podem ser enganados. O próprio Jesus dá diversas advertências. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, o primeiro verso 5. Jesus diz: vede que ninguém vos engane. Verso 9: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e os farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Verso 33: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus está falando, cuidado, estejam preparados. Estejam preparados. Se não é possível, mesmo depois de terem ficado firmes de certo tempo, que chegasse a um fim desastroso. Gálatas capítulo 5, verso 4. Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. As pessoas começaram a se converter dentro da igreja primitiva, mas elas não queriam abandonar o conceito judaico. Por isso que passaram a ser judaico-cristãos, ou judaizantes. Eu creio em Cristo, mas tem que manter isso, tem que manter aquilo, tem que manter aquilo outro. Porque eles se firmaram na lei, eles caíram da graça. Eles acharam que a salvação deles estava alicerçada nos seus próprios atos e fatos. Mais uma vez, neste versículo, Pedro ressalta o relacionamento entre conhecimento e comportamento. Aquilo que você ouve e aquilo que você faz. Uma coisa não anda separada da outra. É muito legal você ser cristão aqui, mas a definição de igreja é eclésia, a assembleia dos chamados para fora. Você ouve e prega, você ouve e vive, você ouve e você fala. Dormiu demais de manhã, hein? Tem direito a dormir hoje não. Não procura evitar o conhecimento pelo motivo dos falsos mestres fazerem jogo com ele.
O fato é que a fé sem o conhecimento é misticismo. Se você é uma pessoa que é cheia do Espírito e não tem a palavra, você é um místico. Você é um feiticeiro. Você pode rodar no Espírito, você pode lançar palavras de profecia, curar pessoas, não tem palavra, você é um feiticeiro. Se você é uma pessoa que é cheia da palavra, conhece os versículos de cor, não tem nada do Espírito, você é um fariseu. Por isso que nós buscamos sempre na nossa vida, Menise, é o equilíbrio. Nós temos que ser cheios do Espírito e nós temos que ser pessoas cheias da palavra. Amém. Profetizamos e falamos, assim diz o Senhor. Falamos em outras línguas, mas também falamos em línguas da palavra de Deus, línguas que nós vamos entender. Conhecimento e relacionamento. Não procurar evitar o conhecimento é uma das nossas funções. O fato é que a fé sem conhecimento é misticismo, e a religião puramente emocional leva bem frequentemente à imoralidade, que milita contra a estabilidade, como quase nenhuma outra coisa faz. Não tem coisa mais perigosa do que a pessoa ela ser mística. Ela acha que está cheia de Espírito. Ela acha que ela está nos caminhos do Senhor, está longe do Senhor. Da mesma maneira que o fariseu, que acha que está cheio da palavra e não faz nada, não coloca nada em prática, não vive nada do espiritual e sobrenatural do Senhor, também está perdido. E aí ele vem e fala firmeza. A palavra firmeza aparece de maneira semelhante em Lucas 22, 32, não precisa abrir. Nós temos que entender que nós somos alicerçados na rocha. A rocha é a palavra. É aqui que você tem que apoiar as suas decisões e os seus passos. E aí o que o apóstolo Pedro está falando, cuidado com aqueles que te afastam dessa firmeza, te afastam do Senhor. Deuteronômio, ele tem um capítulo e versículo, me foge o endereço agora, em que ele fala assim, que se um profeta, ele trouxer uma palavra, trouxer uma previsão e aquilo se cumprir, houver um ato sobrenatural, se cumprir, e ele levar você para outros caminhos que não são do Senhor, quem faz isso é o Senhor, para provar onde está o seu coração. Por mais que as pessoas achem que o problema é o diabo, quem está por trás de tudo soberanamente é Deus. E Ele testa o seu coração em todo o tempo. No que você acredita? No que você está apoiado? Onde está a sua firmeza? Esse é o mandamento que no decurso dessa epístola Pedro tem procurado obedecer. Não é surpreendente que ele, que tenha sido tão inconstante e que fora transformado pela graça de Deus num homem de rocha, fosse tão preocupado com a estabilidade. Uma pessoa que já passou pela dificuldade, sabe da dificuldade, alerta porque ela já sabe por onde é o caminho correto. Mas pastor, eu quero trilhar o meu caminho. Não tem problema nenhum com isso. Quando você estiver machucadinho, caidinho, a minha função é o quê? Estender a mão novamente para você. Mas não diga que eu não te avisei. Uma coisa que você não vai poder falar para o Senhor no dia do juízo é que teve um cara que importunou sua vida o tempo inteiro enquanto você veio aqui. Eu importuno você, eu importuno, eu oportuno, e eu pergunto, e aí, por que você não veio hoje? Por que você não veio? Essas desculpas para mim elas funcionam. Para Deus não funcionam. Não funcionam. Você pode dar a desculpa que você quiser, você pode falar o que você quiser. Se você ouviu o vídeo, eu exortei, mas as pessoas que estavam aqui, eu mudei meu semblante no falar. Falei para eles, a minha tristeza não é você não estar aqui para me prestigiar, é porque 99% de certeza que você não vai ouvir o que foi falado hoje pela manhã. Você não vai ter tempo. Se você não tem tempo no dia que é do Senhor, não é fora desse tempo que você vai achar tempo. Aí esse ensinamento, que poderia evitar muitos dissabores da sua vida, o que vai acontecer? Fica perdido. Porque você estava com qualquer outra desculpa, qualquer outra motivação, que não era estar na casa do Senhor. Se o Senhor, Ele disse, 6 dias trabalharás, e o 7º dia, o de descanso do Senhor, é porque Ele vai fazer com que a coisa dê certo. Quando você rompe isso, você está dizendo para Deus, eu não confio no Senhor. É só isso. Não é uma palavra amarga da minha parte, não é porque eu quero você aqui.
É porque quando você quebra o dia do Senhor, por qualquer motivo que seja, você está dizendo para Deus: Deus, eu não confio em Ti. Ponto. E eu não tenho problema com isso, porque é uma decisão sua, e você vai colher as consequências das suas decisões. 2 Pedro 3,18 diz, no 17 ele fala para cuidar com o que aqueles homens estão falando, e no 18 ele fala: antes, ao invés de se deixar ser enrolado, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora e até o dia da eternidade. Amém? Amém. Amém. Eis a última exortação de Pedro, algo que ele faz de forma firme e de uma forma positiva. Os crentes já estão amadurecendo espiritualmente. Eu não tenho dificuldade nenhuma que você é melhor hoje do que você era ontem. Quando nós começamos a caminhar, você era uma pessoa e você é outra hoje. Não tem problema com isso. Eu consigo atestar diante do Senhor que você é uma nova criatura e que você está em processo de crescimento. Mas a que velocidade? Esse que é o X da coisa. Eu posso ir daqui na casa do Alice e demorar 1 hora, ou eu posso demorar uma semana. Depende da velocidade que eu vou até lá. Como que você quer ser encontrado diante do Senhor no dia do Senhor? Os crentes estão amadurecendo espiritualmente, mas Pedro os encoraja a continuar a fazê-lo, pois o processo de crescimento é seu trabalho. A minha função é continuar te incomodando, continuar sendo aquele cara que vai, vamos aí, vai. Chamava a atenção de um casal essa semana, e o casal ele falou para mim, ele me deu algumas liberdades. Eu falei assim: enquanto vocês me derem essa liberdade, eu continuo apertando vocês. O homem, ele tem a minha idade, 55 anos, e eu estava exortando ele fortemente, e ele: pastor, você pode falar. Eu falei: eu vou continuar falando, enquanto você continuar vindo para cá, eu vou continuar falando. E aí a esposa falou assim: eu estou cansada. Eu falei assim: aí é com você. Quem vai dar contas da tua decisão é você com Deus. Ela abriu o olho desse tamanho. 30 anos de cristianismo. Estou nem aí. É a realidade. Pedro então termina a sua carta como começou, tratando do assunto do crescimento. Ele lá em 2 Pedro capítulo 1, versos de 5 a 7, abre aí. Faz tempo. Foi em fevereiro isso aí. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5, 6 e 7 diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, está falando de esforço, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O que é isso, gente? É uma escada. Você começa lá no comecinho, começa falando aqui no seu esforço, na sua diligência, é assim que você cresce, e aí você vai caminhando, até que chega um ponto de você olhar para o próximo com amor, que é a condição da piedade. Eu não olho mais para o meu irmão como se fosse uma pessoa a mais, eu olho para ele como uma pessoa importante e cara a mim. A vida cristã é como andar de bicicleta. Eu tive o privilégio de ensinar minha filha a andar de bicicleta. Não sei se o Felipe fez isso com a Helena. Já andou de bicicleta? Já. E um princípio de andar de bicicleta é o seguinte: se você continuar pedalando, beleza. Se você parar, você cai. Cristianismo é igual andar de bicicleta. Você não para nunca. A hora que você parar, se você não colocar os pés no chão, você cai. Nenhum cristão verdadeiro pensa conforme os falsos mestres pensavam, que já estavam prontos. Não pense que você está pronto. Não pense que você está espiritualmente elevado. Não pense isso. Sempre tenha em conta que você é o pior dos pecadores. É como o apóstolo Paulo se apresenta: eu sou o pior.
Um homem que diz que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é digno ele declarar. Ele fala: eu sou o pior de todos. Então não ache, como os fariseus, como os falsos profetas, que você está pronto, porque você não está. Como Pedro, Paulo também conclama os outros a avançar firmemente, conforme eles mesmos o fazem. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versos 13 e 14. Filipenses 3, verso 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. O apóstolo Paulo dizendo que ele ainda não alcançou. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O foco de Paulo é Cristo, ou era Cristo. O seu foco tem que ser Cristo. Você pode granjear os recursos que você quiser aqui na terra. Você pode ser a pessoa mais bem sucedida, você pode ser a pessoa mais feliz do seu casamento. Se você não tiver como foco Cristo, você está perdendo seu tempo. A vida cristã é uma vida de desenvolvimento, pois consiste em se conhecer numa profundidade cada vez maior, Senhor e Salvador. Um Senhor e Salvador que é imensurável, você não consegue medir. Sua mente não alcança a mente dele. Seus pensamentos são menores do que o dele. A tua misericórdia, o teu amor não são nada diante dele. Ele olha para mim e para vocês e fala assim: vocês são como nada. Nós somos como nada diante dele. Tanto graça quanto conhecimento são considerados como qualidades que Cristo outorga. Você não consegue conhecer a Cristo, nem se relacionar com Cristo, a menos que Ele te alcance. E se você está aqui, quer dizer que você de alguma maneira vai alcançar. E você tem que usar isso em seu favor. É como você receber um presente de Deus. Não a nossa igreja, não é o que eu estou falando, não é isso. Eu estou falando da presença de Deus, aonde você estiver. Você recebendo isso, você tem que fazer algo com isso. Você não pode ficar com esse conhecimento só para você. É o grande mover dentro da igreja, é você receber dons para você servir pessoas. Há tempo de você ficar sentado e há tempo de você ficar de pé. Há tempo de você falar e há tempo de você se calar. Mas tudo dentro dos caminhos do Senhor. Tanto a graça quanto o conhecimento são considerados como qualidades que Cristo outorga. Nesse caso, o conhecimento se refere ao entendimento espiritual. Devemos então usar todas as nossas energias em crescer o conhecimento acerca de Cristo, pois essa é a única proteção contra o engano dos ímpios. Pondo em prática este conhecimento, teremos um encontro pessoal com Jesus, como Salvador e Senhor, que é quando a vida cristã começa. Enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, você continua ali largadinho, lá esperando alguma coisa acontecer. Nós temos que tomar cuidado, porque os dias eles vão cada vez piorar mais. O que aconteceria hoje se o islamismo tomasse conta do Brasil e fosse proibido o cristianismo? Você acha que é difícil de acontecer isso? Você acha que é impossível de acontecer isso? Não é. Na Europa, eles se multiplicam, já não tem um país na Europa que não seja muçulmano, de alguma forma. Pode ter uma doutrina, eles podem permitir que hajam ideologias, mas a base das coisas tem um médico islâmico, tem um advogado, tem um procurador, tem um juiz, tem um farmacêutico, tem um instrutor de Muay Thai, tem todo quanto é coisa. Tem uma pessoa deles. O objetivo é o quê? Dominar a cultura. Como que você vai lidar numa situação como essa? Talvez não seja da minha geração, mas talvez seja da geração do Nicolas e da Asla, pode ser que seja da geração da Helena, pode ser que seja do Miguel e da Heloísa, não sei. Mas se a gente não estiver preparado já hoje para ensinar as nossas crianças e os nossos jovens como agir, como que eles vão lidar com isso lá na frente?
Porque a guerra vai, literalmente, ela vai explodir. E você vai ter que lidar com aquilo. Ou você vive, ou você morre. Pondo em prática esse conhecimento, teremos um encontro pessoal com Jesus. E através do contato constante com Ele, nessas duas capacidades, o caráter de cristão ele se desenvolve. Essa ênfase sobre o conhecimento é importante, pois nos fornece um alvo para o desenvolvimento cristão. Como seguir? Como agir? Cristo. Ele é o alvo. Você nunca vai alcançar, mas você tem que olhar para esse alvo. Qual que é o seu desígnio? Qual que é a sua necessidade? Cristo. O que você tem que perseguir? Cristo. Entenda que se você perseguir a Cristo, o teu relacionamento vai bem, o teu profissional vai bem, o teu secular ele vai bem, porque você está submetendo ao Rei do Universo. Mas se você começar a perseguir as coisas do mundo, você se afasta de Cristo. Talvez você seja um bom empresário, um bom político, um político de fama, um cantor de sucesso, mas o que no fim das contas você vai ter? Salomão ele é muito interessante, quando ele fala em Eclesiastes, ele fala assim: eu não neguei nenhum prazer na minha vida, nenhum, nada que a minha carne desejou, das coisas mais simples até as mais pecaminosas, ele não permitiu. Quando ele chegou no fim da vida dele, ele falou assim: tudo vaidade, é como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Você não pega muito, não cansa, você nem sabe para onde ele está indo. E o Salomão ele fala: esse tipo de vida é como correr atrás do vento, é perder tempo. O conhecimento de Cristo, relacionamento, é tempo dedicado a Ele. É você conhecer, é você conversar, é você sair junto, é você sair de mão dadas, casais, filhos, pais, cristãos, Senhor, relacionamento. O conhecimento de Cristo em relacionamento e o conhecimento acerca de Cristo, das suas palavras, das suas promessas, das suas direções, se mantidos juntos, não são tanto a salvaguarda contra a heresia e a apostasia. Se você não tiver um relacionamento com Cristo, se você não tiver um conhecimento acerca de Cristo, ou você fala besteira, ou você esfria na fé. Você se apostata da fé. Quanto mais, pois, conhecemos a Cristo, tanto mais invocaremos a sua graça. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai querer Cristo. E quanto mais soubermos acerca de Cristo, tanto mais variada será a graça que invocamos. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que exclamação linda! Revela a mola mestre do cristianismo. A Ele a glória. Por que eu trabalho? Para glorificar o nome do Senhor. Por que eu me relaciono? Para glorificar o nome do Senhor. Para que eu estou aqui hoje? Para glorificar o nome do Senhor. Para que eu vou cantar? Para que eu vou vender? Para que eu vou ensinar? Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Até quando? Essa honra e glória deve ir até quando? Até o dia da eternidade. Cristo Salvador, Cristo Senhor, a Cristo pertence a glória para sempre. Nessa frase temos todo o princípio do cristianismo. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Judas 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. João 5:23. João capítulo 5, verso 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus merece toda a honra. Os falsos mestres diminuíam a glória de Cristo ao negarem a sua segunda volta. A parousia, lembra que eu ensinei para vocês na semana passada? A parousia, a palavra grega quer dizer segunda volta de Cristo. A frase, o dia da eternidade, é linda. Pedro já falava daquele dia, era o dia do julgamento, o dia do Senhor, o dia de Deus e a segunda vinda. Você vai estar preparado? Você vai estar preparado? Se você fechar os olhos agora e você abrir os olhos diante de Deus no dia do julgamento, você vai ser aprovado? Eu vou. Se você não vai, você vai para o inferno. Nós temos que ter uma certeza no nosso coração, não que nós merecemos, mas o que vai acontecer? Quando você fechar os olhos e abrir diante do Senhor, você vai ser aprovado ou reprovado? Aprovado. Amém. Se você não, nem você acredita nisso, você vai para onde? Se você não tem a certeza no teu coração que você, mesmo pecador, você é aprovado pelo sangue do Cordeiro, ou o sangue não tem poder, ou o teu pecado é grande demais. Aquele dia introduzirá a eternidade. É apropriado que a glória de Cristo encerrasse esta epístola, que tanta coisa tem para dizer acerca da vergonha do homem. Sim, nós temos que nos envergonhar diante de Deus. O nosso comportamento é vergonhoso. A nossa quantidade de tempo que nós dedicamos ao Senhor é vergonhoso. E aí, se no dia do Senhor ele tiver um aplicativo como o do Android, e ele for mostrar para você, não vai mostrar para mim, ele vai falar assim: olha, quantas horas você perdeu? Facebook, Instagram, YouTube, Netflix. Ele vai mostrar para você, diante de todas as horas que você teve da sua vida, quanto você perdeu, quanto que eu perdi. Nós vamos ficar envergonhados. Não vai ter desculpa, não vai ter justificativa. O relacionamento que você poderia ter criado e construído com ele, você jogou fora. Para fazer o quê? Para jogar videogame? Para dormir até mais tarde? Para descansar? Pedro demonstra uma atitude de dependência amorosa e reverente do Senhor. A atitude esta que no decurso da epístola procurara inculcar nos seus leitores como um dos grandes meios de progresso da vida cristã. Você vai estar preparado? Ou não? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo estudo, Pai querido, desses últimos 6 meses. Durante 6 meses, Pai, nos ouvimos a exortação do Teu Filho, Pedro, a nós, através da Sua santa e bendita palavra. Fomos confrontados, Pai querido, em cima dos ensinos dos falsos mestres. Fomos exortados por Pedro, Pai querido, a buscarmos o crescimento, a buscarmos o conhecimento, a nos dedicarmos ao Senhor. Confesso a Ti, Pai querido, que pouco nós absorvemos nas nossas vidas. Aos nossos olhos, talvez nós não tenhamos mudado nada. Por isso, Pai, clamamos pela Tua ação e pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa, Pai querido, nos abençoar, nos guiar e nos livrar de todo o mal, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado, hoje e sempre.